Fala galera, Leonardo Aguiar, da Rede Consultoria. Estou aqui com Moisés Medeiros, com o maior prazer de estar lançando para vocês mais um produto da Rede Consultoria, o Redcast, falando basicamente sobre tudo que você precisa saber para levar o seu negócio para o próximo nível, né? A ideia do Redcast é colaborar com a missão da rede, com o propósito da rede, que basicamente é fazer com que a sua empresa cresça do jeito certo. Então, você pode esperar daqui um papo suave, um papo leve sobre gestão, sobre o que nós podemos fazer para organizar os processos na nossa empresa. A gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar sobre processos, sobre mentalidade empreendedora. E hoje eu tenho uma honra de receber aqui no podcast o Marcelo Leal, proprietário, né, sócio proprietário aí da Perita Engenharia. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Lucas Barbalho, que é diretor comercial da Perita também. Queria desejar boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos à rede, sejam bem-vindos à Redcast. Esse é um projeto que eu tenho certeza que vai ajudar muitos empreendedores a crescer como vocês cresceram lá na Perita. E é um prazer para a gente ter vocês aqui. Valeu, Léo. A Perita que agradece aí a oportunidade de estar aqui contribuindo, né? A gente sempre tem aqueles papos desde o primeiro contato, aquela coisa mais para frente, mais inovadora, e eu acho que foi isso que atraiu a Perita, a rede, né? A gente conseguiu chegar perto de vocês, tendo essa visão de negócio que vocês têm, tá batendo um papo aqui, eu acho que é bem agregador. Vamos para frente. Show de bola. E a gente vai falar, gente, nesses primeiros episódios sobre travas que limitam o crescimento de uma forma geral das organizações. Então, a nossa ideia é, em cada episódio, Marcelo, Moisés, né, e Lucas, trazer algum tipo de trava, né, o que limita muitas vezes o crescimento dos empresários, seja um pequeno empreendedor, né, independentemente do seu segmento. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre mentalidade empreendedora, né? Na nossa percepção, essa na maioria das vezes, né, é a primeira trava, muitas vezes, que o empreendedor tem para conseguir levar o seu negócio para um próximo estágio, né? Então ele não consegue perceber, não consegue ter uma visão muito grande, muito além, enfim, sobre os seus principais processos, sobre o seu negócio. E por isso que a gente chamou o Marcelo aqui. Marcelo é um engenheiro civil, para quem não conhece, ele vai contar um pouquinho da história dele aí, mas é um cara que pensa totalmente fora da caixa. E Marcelo, eu queria que você começasse o nosso papo de hoje falando um pouquinho de quem é o Marcelo Leal, por que você está aqui nessa mesa, né? Qual que é a tua história, qual que é a tua trajetória aí no mercado? Então, Leonardo, meu nome é Marcelo Leal, como todo mundo você já explicou aqui, a gente vem de uma vivência, de uma base, né, de Edfern, ou seja, eu já era um técnico em edificações, não tive nem menor interesse na minha área pós-formatura, e aí fui andar o mundo, trabalhar com eventos, com festa, com política, com diversas outras atividades, quando de repente me vi voltado para o mercado novamente, né, dessa vez já como empreiteiro, né, atuando, construindo naquela época do boom, surgiu a necessidade daí de entrar para engenharia, para ter realmente essa visão técnica. Então a gente entrou no mercado dessa forma e eu acho que como todo qualquer empreendedor, quando eu aprendi isso na faculdade, vieram uma série de dificuldades que a gente vem aprendendo ao decorrer do caminho. Então hoje para estar aqui, sendo convidado, falar num podcast, numa empresa como vocês, é porque a gente já apanhou muito, a gente já lutou muito e tem como compartilhar. Nessa trajetória foram várias quebradas, foram várias vezes que a gente teve que recomeçar. Mas, Atuar com persistência, momentos que a gente se vê sozinhos, né? Então, aham. dentro de um problema, dentro de uma situação, e nisso foi que a gente vai buscando ajuda, crescimento, trabalhar e destravar, né? Essas travas. Cada quebrada dessa foi por um motivo, ele teve um porquê, a gente não quebrou, não foi pelo mercado, não é pela dificuldade externa, a gente quebra geralmente pela dificuldade interna, né? São habilidades, né? São skills que a gente não aprende na faculdade, são skills que a gente não aprende num livro, né? São coisas que a gente tem que ter convivência, né? E busca que a gente consegue estar encontrando isso. Então a trajetória ela foi por aí, né? O pessoal diz que foi difícil, não. Hoje está muito bom, porque hoje eu costumo dizer até para as pessoas que eu vivo das pancadas que eu levei. Aham. Então, tudo aquilo que a gente apanhou, toda aquela vivência, até um problema que não era para ser um problema, que naquele momento acabou com energia, até com a força de vontade que tinha. Hoje eu enxergo que aquilo foi um aprendizado, que aquilo teve um valor e qualquer dinheiro que eu tenha perdido no meio do caminho me possibilita ganhar vários hoje, né? Ganhar vários outros valores, vários outros trabalhos hoje. Então foi idealizando isso aí que eu olhei para o meu mercado de engenharia, achava aquilo muito arcaico, né? Então, por exemplo, a gente via os médicos trabalhando. Então, você vê médico, aquela história. Eu vou para um clínico, ele me passa por ortopedista, que me passa para um cardiologista. Aí o cardiologista só atua com a parte. Quando vai fazer um ortopedista, tem o do pé, o do joelho, da cabeça. E eu, né, poxa, achava aquilo bacana, porque realmente eu tinha um atendimento diferenciado onde eu ia. Já no meu mercado de engenharia, não. Desde o princípio, todo mundo faz tudo. As empresas são de um homem só.
né? E o mercado, a minha última vez que eu quebrei foi com a queda do mercado, ou seja, a gente tinha obras aqui em Natal, você tem uma ideia, eu tinha 90 funcionários, eu fazia acabamentos de prédio, era um serviço totalmente especializado de acabamento, a gente fazia parte de fachada, pegava um prédio para entregar, para terminar, e um belo dia acabou. Tanto que até hoje não retomou aqui o mercado. Nesse momento eu tive que me reinventar. Imagina aí, você tinha 80 homens, um mercado de prédios que aconteciam, você tinha que fazer acabamentos, enfim, coisas em edificações. As edificações deixaram de existir, os financiamentos deixaram de existir e as empresas pararam também de existir em decorrência disso. Então houve a necessidade da gente se reinventar e já bem cansado, com mais de 300 obras, né, realizadas aí no meio desse processo, né, mais de 300 prédios aí finalizados. A gente resolveu mudar e foi numa pós-graduação que eu tive mais um gatilho, né, de iniciar aí no mercado diferente, que foi o mercado de engenharia diagnóstica. Então, assim, o feedback que eu dou, a história, o case que eu conto era, olha, eu sempre trabalhei com pessoas, né? Então, a diferença é que antes eu trabalhava com pessoas de um capital intelectual menos desenvolvido. Eram os profissionais, né? E aquilo ali não me alimentava, eu precisava aprender mais, eu precisava crescer mais, eu precisava estar perto de pessoas que me ensinassem coisas, né? E essas pessoas me ensinaram muito. Foram 12 anos aí de estrada, eu aprendi a me relacionar, eu aprendi a igualdade, a respeitar as pessoas, a ser respeitado. Então, no histórico, nesses últimos 12 anos aí, eu nunca tive que me indispor com nenhum funcionário, no sentido de nunca mandei ninguém embora. Ei, você está demitido. Eu nunca precisei ninguém mandar embora. Então, foi sempre na conversa, o cara entendeu que ali não era o lugar mais para ele, que a relação já não estava boa. Então, consegui desenvolver na construção civil, né, nessa trajetória, essa habilidade de entender, de comunicar, de entender que as pessoas são iguais. Eu tive aquela certeza de que, poxa, eu tinha 80 homens para fazer um prédio, mas eu não botava a mão em nada. Eu precisava da mão daquelas pessoas. Então, aí eu tive a consciência do quanto pessoas eram importantes, né, no processo. Não existe eu, existe a equipe, existe a empresa, né, existe a instituição. E nesse processo de encontrar pessoas, de trabalhar com pessoas, eu me desenvolvi muito porque eu consegui me comunicar com pessoas, de certa forma, até incomunicáveis, né, para determinados perfis. Então, consegui essa habilidade de tratar com gente de A a Z. Me orgulho de não ter precisado demitir ninguém, assim, por algum tipo de insatisfação ou insubordinação, né? Todos os meus trabalhos, quando foram finalizados, eles sempre foi em tom de, poxa, acabou, é um projeto, vamos pro próximo, vai ter mais. E isso aí me deu, sabe, essa habilidade de me relacionar com pessoas. Só que lá no fundo eu já não estava mais me alimentando do prazer e da satisfação daquele modelo de negócio. Daquele modelo de negócio. E tem um aprendizado de volta, né? Que eu queria também, eu precisava daquele aprendizado de volta. E foi numa pós-graduação de perícia, avaliação e auditoria, que eu vi alguns professores, né, enfim, do Brasil todo, dizendo, poxa, eu consigo fazer isso, eu faço uma perícia, eu faço uma auditoria, eu faço um serviço especializado e cobro X mil reais. E eu olhei para um lado, olhei, você precisa de quem? Aí ele, não, eu sozinho eu faço esse trabalho. Falei, poxa, é o que eu ganho para, de repente, trabalhar com 20, 30 homens o mês todo, né? E ter todo um passivo emocional e financeiro. E começar com mentalidade restrita, né? Com a mentalidade restrita, que é o principal ponto negativo de tudo isso. Eu já estava cansado daquela minha operação. Pra você ter uma ideia, Léo, chegou o ponto que eu já estava tão desgastado com a minha empresa, que era o que me mantinha ainda de execução, que chegou um ponto eu inventei uma outra atividade. Então, eu inventei uma outra empresa, eu deixei a minha na gaveta, construí essa empresa, fiz ela dar certo, mas eu sabia que aquilo que eu fazia na outra era o que eu era bom, né? Então, assim, já tinha 15 anos de estrada. Então, daí precisou desse case, precisou de eu me afastar do meu pote de ouro, que era aquela minha principal habilidade, renegar ela por achar que, de repente, aquilo não estava indo bem. E quando eu lembrei da história dos comportamentos que a gente tem que ter para obter sucesso, eu precisava persistir, né? Então foi daí que eu me reencontrei dentro da minha área, mas foi necessário uma história de um passo atrás. Hoje os ditados para mim fazem todo sentido, né? Sim. Por menores que sejam, hoje eu encontro o real sentido desses ditados, né? Que falam populares. Então precisou me afastar do que era meu para ver o quanto ele era bom. Então isso acontece em relacionamento, né? Você tem um marido ou uma esposa, você precisa se afastar para ver que de repente aquela pessoa era muito boa, ou ela vê que você era boa. Isso acontece numa amizade, acontece numa parceria e aconteceu de mim mesmo com o meu negócio.
Daí eu montei uma outra atividade, isso aconteceu, ela evoluiu por um ano, hoje eu tenho as duas, né? Na verdade tem muito mais de duas, mas aquela insatisfação com aquele primeiro negócio me fez construir um segundo e depois me fez voltar para o primeiro e entender que eu tinha que persistir naquilo, fazer de um jeito diferente, fazer planejamento sistemático, monitorar as coisas, estabelecer metas. Então, eu diria que até a saída foi uma entrada para o mesmo lugar de onde eu saí, né? Mas enxergar isso aí não foi da noite para o dia, passaram-se aí cerca de 18 meses nesse processo, até eu retomar para a atividade e hoje está conciliando tudo isso. Então, daí eu tenho a história da Renove Engenharia, que é a minha primeira empresa, e eu tenho a história da Renove Piso, que já é uma atividade especializada em decorrência da primeira. Perfeito, Marcelo. Eu sei que Lucas também passou aí também por muita coisa, né, para estar aqui. Eu queria te ouvir também, Lucas. Se apresenta aí, fala um pouco da tua história. O que é que você já fez aí para sentar aí nesse banco da Perita Engenharia? Passei um pouquinho aí pelos perrengues na vida, mas primeiro de tudo, obrigado pelo convite da Rede Consultoria. Vou trazer um breve relato aqui da minha vida, para vocês entenderem um pouco por que eu cheguei na Perita Engenharia. Eu venho de família comerciante do interior, daí você já tira um preconceito que as pessoas têm com quem mora no interior. Minha família de comerciante, minha mãe tinha um comércio no centro do interior e final de semana no interior é muito constante e ter feira livre, né? O que acontecia? Minha família tinha sítio também, chegava lá pro carinha, pedia para ele retirar coco, descascar coco. Então eu chegava no meio da feira, era dia de domingo, no sábado, quando a galera tava começando a colocar as bancas na feira, eu ficava lá em pé, pro carinha na hora de colocar, eu disse, ei, coloca aqui não, coloca mais um pouquinho pro lado, vou colocar meu cantinho aqui. Aí no outro dia cheguei com uma bacia de coco cheia lá, 2 horas lá de feira, vendi tudo, botei meu dinheiro no bolso. Aquela época, R$2 era um mundo, né, pra mim. Então, tipo, eu saía com um bolinho de dinheiro de R$2, pra mim era a vida, né? Então, daí eu tava sempre nesse instinto de família comerciante, de comprar e vender, e eu sempre naquela, poxa, comprar e vender, fazer dinheiro. Bacana. Então, entrei na faculdade de engenharia, isso foi muito importante na minha vida, apesar de ter os conhecimentos só técnicos, não de empreendedorismo. E comecei a me forçar. Eu disse, poxa, estou na faculdade só conhecimento técnico, o que é que eu vou fazer na minha vida para empreender? Então aí quando eu estava no 5º período da engenharia, surgiu uma oportunidade no mercado de eu ser franqueado de uma rede de pizza, certo? Uma franquia de pizza. E daí eu fui franqueado, tive um sócio na época, 3 meses da operação, saí da operação, tirei o sócio da operação, porque a gente teve problemas, inclusive foi com um familiar, então familiar com sociedade é dor de cabeça. Coloquei meu negócio, com 5 meses de operação, virei supervisor de franquia, então era responsável lá por dar treinamento a todos os franqueados, tanto os franqueados como a equipe deles, certo? Era responsável também pela expansão do negócio, então dentro de 8 meses a gente colocou 7 franquias no mercado, tanto em Natal, Campina Grande, em Fortaleza, em Mossoró. Então vivi nessa retumba e a partir do momento que chegou a pandemia, veio um boom na minha vida, que eu disse, caramba, e agora, o que é que eu vou fazer? Estava terminando minha faculdade de engenharia, meu negócio estava quebrando, um movimento de shopping, minha operação era em shopping, então o shopping começou um movimento a cair gigantesco, e eu sem saber o que fazer. Eu olhei assim, a partir do momento, eu disse, não, vou ter que me desconstruir, mesma coisa do Marcelo, vou me desconstruir na minha vida e ver o que é que eu vou fazer. Parei um tempinho, eu já entrei na Renove/Perita, como o Marcelo pontuou aí, e eu entrei na empresa, estava lá como estagiário, não é muito o termo que ele costuma usar para a galera lá, né, de estagiário. Ele sempre tenta botar na cabeça da galera, não, você é engenheiro, você é arquiteto, você não é estagiário. Você sabe o que outras pessoas não sabem, né? E é isso que eu já tive como diferencial na empresa a partir do momento que eu era estagiário. Então, fechei minha empresa e eu fiquei naquela. Eu disse, meu amigo, o que é que eu vou fazer agora com a empresa de engenharia? Eu vou ser aquele cara que vou fazer projeto, vou ser aquele cara que vou tocar a obra. Eu disse, vou passar um pouquinho em cada coisa, né? E eu comecei a minha vida. Comecei a redigir laudo com o Marcelo, na área da perícia. Comecei a organizar estruturalmente a empresa dele da Renove Piso, como ele pontuou aí, em separar fotos. Daí você tira, comecei a separar fotos de tipos de pisos distintos. E comecei a tocar obra. A partir do momento que eu cheguei lá, vou tocar obra, Marcelo. Ele falou, rapaz, surgiu uma obra em Tibau do Sul, e aí, você quer ir? Eu disse, rapaz, eu vou, vamos embora. Comecei a tocar obra. Eu, naquele
dentro de mim, eu disse, caramba, se é isso que eu quero para minha vida mesmo, tá tocando obra, como ele pontuou, com gente com capacidade intelectual restrita, e será se eu vou querer estar redigindo laudo? Eu disse, não, quero empreender na minha vida, eu quero tocar negócios, o que é que eu vou fazer? Aí disse, vou fazer, me matricular no Empretec, curso do Sebrae, né, de empreendedorismo. Quando eu fui lá pro curso do Empretec, que eu tava lá naquela imersão de uma semana, eu pensei, poxa, cara, tô aqui no mundo me aqui. perdendo aqui em tocar só um tipo de negócio. Não é isso que eu quero para minha vida. Aí comecei a quebrar minha cabeça. Eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Eu disse, não, vou estruturar aqui, vou parar. Tô quebrado, não tenho o que fazer, sou estagiário. Só que já passei por obra, enfim, outros trabalhos. E o que é que eu vou fazer agora? Sentei na mesa, botei os pontos lá nos is, né, como o povo fala. E montei uma proposta para Marcelo, disse, cara, saí do curso do Empretec agora, não tenho muito o que fazer. Toquei obra, fiz isso e aquilo contigo, mas não é uma coisa que eu saio de casa com aquele instinto de vou fazer acontecer. Não é aquilo que eu gostava. Eu gosto de tratar com pessoas, de tratar negócios, conectar grupos. Enfim, eu disse, bicho, eu não consigo mais ser um operacional seu, no sentido de nichos específicos, quero tratar de negócio contigo. Como é que a gente faz? Eu pensei nisso aqui, o que é que você acha? Meu olho brilhou. Ah, brilhou. Esse bicho, eu sempre vi isso em você, cara. Você é aquele tipo de gente que tipo, conversa muito bem com as pessoas, sabe se colocar. E é isso que a gente vai fazer. Eu disse, bicho, vamos fazer o seguinte. Vamos montar uma estratégia aqui, que eu fique dentro dos seus negócios. Vou passar um tempo contigo, estava recém-formado, então não tinha como chegar para fechar um negócio grande, porque a galera dizia, o que é que esse moleque vem fazer aqui, né? Então eu disse, vou andar contigo, vou ter mais conhecimento técnico das coisas. A partir do momento que eu estiver apto, vamos embora para cima do mercado. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter vivências ao lado dele, de determinadas áreas, né, como ele falou, várias empresas que a gente tem hoje no mercado, no ramo da engenharia civil. Então, deixei de ser o operacional dele nos serviços que a gente oferece no mercado e parti para os negócios. Hoje em dia, sou o diretor comercial da empresa, sou sócio da Perito Engenharia /Renove, e estou aí ao lado dele durante essa trajetória que eu passei na minha vida aí, um pouquinho de perrengue, tive que me desconstruir, buscar oportunidades, aqueles comportamentos básicos de empreendedores, né, que tem no... Eu quero aproveitar até o momento aqui, a oportunidade, que é um ato gravado, para fazer um elogio a ele, que termina alimentando a mim. Por exemplo, é uma pessoa que se interessa pelo negócio, ele não contou parte da trajetória dele, onde, por exemplo, ele chegou lá para trabalhar de graça. Né? Ele ligou para mim no Instagram, pô, quero trabalhar, como é que eu faço? Eu digo, aqui trabalhar não, aqui você vem para aprender, certo? E ele veio, teve toda essa trajetória, todo esse caminho, essa proposta dele naturalmente, o que ele tinha a me agregar no início, além da vontade? Ele entrou trabalhando de graça. E hoje ganha, e hoje acontece, e hoje dita as regras, e hoje tá num campo estratégico. Agora, foi dado livro para consumir, foi dado leitura, foi dado direcionamento, foi dado curso, foi dado imersão, foi dado a própria rede de consultoria através de processos aqui que abriram a mente de todo mundo. Então, hoje eu costumo dizer que as coisas levam tempo, tá? Eu sou um cara hiperativo, então assim, até para alguém se identificar, eu tenho transtorno de déficit por hiperatividade, sou bipolar, né? Não tenho nenhuma vergonha disso, né? Assim, eu não consigo parar de trabalhar. Como eu falei, eu vou para a praia, eu quero contar o coco que o cara tá vendendo. E agora tudo isso, até eu me controlar, até eu me equalizar, levou uma coisa chamada tempo. Então eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa, né, para se equalizar, é respeitar esse tempo, é ter essas metas, um monitoramento sistemático, é ter esses objetivos. E ter esse discurso do Lucas hoje é a minha grande riqueza, é o grande retorno. É uma pessoa que está do meu lado hoje com um propósito. Ou seja, juntos encontramos o propósito dele. E isso é o que leva para a vida toda. E o fantástico, né? Assim, o Lucas, na tua fala, Lucas, já tem alguns pontos que eu tinha elencado aqui para a gente tratar sobre essa questão da mentalidade empreendedora, né? Essa questão da inquietude. De, poxa, não é para isso. Essa questão do propósito, a questão de perceber e ter uma dinâmica do mercado. Você trouxe aí a tua experiência, Lucas, da feira. E, cara, se todo brasileiro tivesse esse tipo de experiência, eu acho que a gente teria uma nação mais rica, né? Sim. O primeiro, é até um ponto a trazer para a mesa, essa questão de que o empreendedor, ele precisa ter uma percepção de mercado, né? Para que ele tenha uma mentalidade voltada para o crescimento. Se o empreendedor ele não entende como funcionam os mercados, como é que as pessoas compram, como é que as pessoas vendem, então, tipo assim, aquela experiência que estava lá na ponta, né? De, poxa, eu vou pegar o coco, eu vou levar para a feira, eu vou vender isso. Isso te gerou uma habilidade de entender que existe
uma demanda, né? Não precisou fazer um curso de economia para entender que a demanda é composta ali para um grupo de pessoas que tem necessidade e desejo por um produto. Não, o cara aprendeu na prática, né? E eu acho que é muito isso que a Perita oferece, né, Marcelo? As pessoas que trabalham nesse ecossistema. Fala hoje, dá uma pincelada aí para o empreendedor que está ouvindo em casa sobre quais as soluções da Perita. Como é que se apresenta a Perita em poucas palavras? Aí, se é Não que dá para ser em poucas palavras. É isso que eu ia dizer Mas agora, eu né? vou ser breve, né? Vou buscar ser breve, mas em poucas palavras realmente é complicado. A Perita ela é um ecossistema de engenharia. Engenharia, diante de outras atividades, cada engenharia, cada segmento é um universo, tá? Então, a gente chega ao ponto de dentro de uma operação, a gente poder ter 20 operações, né, distintas, para que não venham a concorrer uma com a outra. Então, foi nesse viés, foi nessa colocação que a gente idealizou, né? Eu fiz uma especialização, encontrei um nicho de mercado de engenharia diagnóstica, queria me aproximar de pessoas com capacidade intelectual maior, e a Perita, ela nasceu disso. Então, hoje a gente tem 10 operações, 7 de engenharia, 3 de execução. A gente trabalha com perícia, avaliação e auditoria de imóveis e edificações. A parte de perícia a gente faz para o Tribunal de Justiça, faz para a Justiça Federal. A parte de avaliações a gente faz para bancos como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Isso é atividade de perícia. A gente tem a Perita Arquitetura. Então, nós temos um trabalho com uma equipe de 5 arquitetos no escritório. São arquitetura voltada para engenharia, algo mais enxuto, algo mais clean, diferente do comum. Quer fazer uma casa igual aos outros, procura os outros. Quer uma casa diferente, com engenharia, aqui você faz. Temos um serviço que funciona como um plano de saúde para quem não pode pagar engenharia, que é a assessoria de engenharia. Muitos condomínios hoje, Natal, 90% deles não estão sequer legalizados, com manutenções atrasadas, e a assessoria é a história de um plano de saúde criado porque eu bati na porta de, 300 condomínios, eu consegui fechar 30. Falei, poxa, não, tem que ter um plano de saúde. Por que essa galera não contrata se eles têm necessidade do serviço? Saiu a ideia de um plano de saúde, uma assessoria que hoje é inovadora, eu não conheço quem faz, tá? Foi algo realmente totalmente idealizado. Perita licenciamento, a gente faz trabalho de licenciamento, projetos complementares e blindagem para aquele que está comprando, construindo e vai envolver uma construtora e tem um certo receio, ele pode contratar a perita para defender os interesses dele, né, no processo de construção, para que ele não venha correr risco financeiro. Isso são as atividades de perícia, né, da perita, ainda tem algumas operações em construção. E na Renove temos a Renove Piso, especializado em serviços de polimento, desbaste, enfim, piso em geral. A gente fez o piso do Ferreira Costa, Nordestão, Big Max, é um trabalho bem especializado. A Renove Express é um serviço de marido de aluguel, uma espécie, aquele serviço rápido, que ela foi criada para atender o próprio ecossistema, porque todo mundo que conhece um engenheiro, mas não um pedreiro lá em casa, manda um eletricista, né? Ele entende que você resolve uma tomada e constrói uma ponte. Então a gente desenvolveu a Express porque ela atende os próprios engenheiros, ela atende as necessidades dos outros braços da rede de contato desse pessoal. Então são aí 7 peritas, 3 Renove e 10 parceiros de primeira linha que a gente trabalha dentro do nosso balcão fazendo gestão de contrato deles. Então abre aí um universo, é o que eu digo para as pessoas, não há por que você querer ter sua marca, não há por que você querer ter o seu nome, o universo é muito grande para você segurar. Então a proposta da Perita foi da gente ter um grupo de associados, a empresa ela não é minha, a empresa é de todos os envolvidos, tá? É um grupo de negócio, a gente tem sociedades em operações específicas, mas a ideia é essa, Léo, é justamente da gente ter um ecossistema onde o cliente que bata lá, ele encontra diferenciação, qualidade, uma equipe multidisciplinar. É como você fazer uma cirurgia com médico A ou com 10 médicos, com a junta médica, você vai ter uma opinião muito mais assertiva, né? E cada coisa ali vai sair no mínimo detalhe, que é o que se espera de quem está contratando, uma solução eficiente. E que o cliente saia com o problema dele resolvido lá da empresa, né? Que ele seja bem atendido no que ele estiver precisando lá. A mentalidade que gerou um ecossistema, né? Isso. E não é focado no trabalho, é focado nas pessoas. Hoje o meu grande propósito é trabalhar pessoas, tá? Eu preciso trabalhar pessoas, é transformar pessoas. Marcelo, você é engenheiro? Sim, também. Você tem empresa disso, daquilo? Sim, também. Mas qual é o seu negócio? O Lucas não move ele fazer negócio? A mim já não move mais, eu já tenho muitos anos de negócio. A mim move transformar pessoas, mudar pessoas, explicar aqueles 10 comportamentos empreendedores que pelo menos eu aprendi no Empretec, junto com como ele aprendeu também, a ensinar, cara, esse comportamento básico para as pessoas. A gente acredita que elas vão se transformar e vão gerar muito resultado. É com um pequeno descolar, é a história do primeiro degrau que é sempre mais alto. Então, o meu papel, a minha função hoje na empresa é pegar esse cara que chega lá e fazer ele vencer esse primeiro degrau, e eu acho que ele vai saber vencer os demais, e é mais ou menos por aí. É como transformar as pessoas em outros empreendedores, né?
é minha exclusiva missão. Eu converso às vezes com a patente, você está falando com as paredes, eu digo, não tem problema, a hora a parede se mexe, como eu já vi várias se mexerem. É questão realmente de chegar o tempo e o momento de cada um, né? A rede nesse processo me ajudou muito, a gente fez a história, né? A gente vem construindo essas 10 operações, essas 10 operações precisaram em algum momento de processo. Eu, Marcelo, sei fazer todas elas, mas não sou eu que pretendo fazer, eu estou trabalhando pessoas para que os façam. Então, até o contato, o dia de eu estar aqui foi quando eu conheci vocês me explicaram sobre o processo, como isso podia ajudar o meu processo, ajudar o meu trabalho, o meu resultado e transformar a vida das pessoas. E a gente, depois que a gente fez esse primeiro trabalho de entender, de mapear, de melhorar, aplicar os processos, trabalhar numa plataforma, eu diria que se a gente atendia, sei lá, 5 clientes, hoje atende 50. Uau. Né? Cada pessoa que podia estar atendendo aumentou muito a capacidade produtiva. E hoje o estagiário que chega lá, que lá não tem estagiário, lá tem um associado. O cara chega e ele é engenheiro, como todo mundo. Eu digo que tá muito ligado à vontade de trabalhar Aham. do que propriamente ao conhecimento técnico. Então, o cara ele chega lá, ele abre o computador dele e tem o serviço fatiado em 100 etapas, em 10 Uhum. etapas. Imagina para mim, há 20 anos atrás, hiperativo, bipolar, sem ninguém para conversar comigo, sem nenhum passo a passo, sem nenhuma técnica, quanto eu sofri para poder chegar a um ponto de hoje o engenheiro ele chega lá no escritório, ele já Ter o tem escopo organizado ali, tem consultoria, tem classificado. psicólogo, tem advogado, tem contador, os advogados, contador, consultoria, todos selecionados, os melhores do mercado. Quantos já passaram? Quantos eu já quebrei a cabeça? Quantas informações erradas eu já tive? Então, o que a gente oferece para as pessoas lá é basicamente, cara, você não precisa apanhar como eu apanhei, mas você vai precisar apanhar, né? Não como eu apanhei, mas você vai ter que levar a sua porrada, porque é levando a porrada que se aprende. Então, a gente acredita muito nisso. Aqui não é proibido errar, é proibido não assumir, não ser verdadeiro, não ir para cima do problema e não oferecer Perfeito. solução aos clientes. E essas características que vocês estavam falando, Moisés, me lembram muito da tua história, né? Essa ideia de ter pais empreendedores que te incentivaram de certa forma. Conta um pouquinho aí pro empreendedor ouvinte, um É, pouco dessa trajetória aí. na verdade, é quase que um sonho realizado a gente tá aqui gravando esse primeiro episódio do podcast da Redcast. E o que eu pude perceber aí, desde que eu e Léo, nós fundamos a empresa lá em 2011, né? De lá para cá, a gente teve etapas durante essa trajetória que nos fizeram, que nós não necessariamente tínhamos a mentalidade que nós temos hoje de empreendedores, né? Essa mentalidade específica de empreendedorismo era bem diferente da mentalidade que nós tínhamos quando iniciamos o negócio. E eu vi aí que, eu até registrei aqui que Marcelo, uma coisa que me chamou a atenção é que você começou como técnico em edificações e você teve lá a sua primeira empresa e depois você teve a segunda empresa. Só que você disse que teve uma diferença entre a primeira e a segunda. Na tua percepção, Marcelo, qual foi a diferença do ponto de vista de mentalidade que fez você hoje conseguir diferenciar esses dois cenários, da tua primeira empresa e da tua segunda empresa? Como que isso aconteceu? Na primeira empresa, como você colocou, eu não tinha uma vontade de fazer algo, mas eu não tinha maturidade ou conhecimento específico, né? Como colocou. Mas eu tinha muita vontade. E eu lembro, assim, hoje eu vou tentar resumir em poucas palavras. Eu procurava o dinheiro, Sim. tá? Então, assim, minha meta, minha busca, era pelo dinheiro. Eu não entendia que o dinheiro ia ser uma consequência do meu trabalho, tá? Então, ou seja, eu sempre ia nas relações com o pé duro, eu ia negociar, eu era mais taxativo, eu sempre estava brigando no centavo, no preço, no dia de eu receber, no quanto eu ia pagar o funcionário, ou seja, tudo era em cima do valor financeiro, monetário, né? E o que acontece? Quando acabou o mercado, acabou o dinheiro, quem é que ia querer estar do meu lado? Eu precisava ter obra, ter gente. Então não era por propósito, como o Lucas está aqui do meu lado hoje. Então eu enxerguei que da primeira vez que aconteceu isso aí era porque realmente imaturidade minha, falta de conhecimento, falta de bagagem empreendedora, falta de visão é, em alguns pontos. E alguns erros, como, de repente eu tinha alguma dificuldade de fazer um monitoramento sistemático das minhas Sim. atividades. Eu não entendia e não conhecia que eu ia ter que ter um processo Sim. para minhas funções. Aí eu caí no erro de eu tentar fazer o meu processo. Eu tinha um manual na minha empresa na época, mas eu era um engenheiro em formação. Eu era um empresário em formação. Eu deveria ter procurado alguém habilitado, alguém capacitado para me dar aquela ajuda lá. Então a diferença de antes é essa. Antes eu não tinha conhecimento, muita vontade, lutava pelo dinheiro e hoje eu trabalho por propósito, por pessoas e o dinheiro ele termina vindo como consequência sem esforço nenhum, né? Voltado para isso, né? A gente faz o esforço para ajudar alguém e o dinheiro ele vem como consequência, as pessoas se atraem, as coisas acontecem, porque a gente está aqui sempre focado nesses 10 comportamentos hoje. Antes não tinha. Você Foi falou necessário, foi Entendi. necessário. Você falou sobre propósito, realmente fica notório quando os melhores negócios são aqueles que têm bons propósitos por trás, né? Tem alma, né? A empresa tem alma, que tem.
se você entra no negócio realmente apenas pelo dinheiro, como você falou, na hora que o dinheiro acaba, acaba o negócio, acaba tudo. Quando você tem propósito, especialmente quando você tem aqueles que têm mentalidade empreendedora, eles convergem e querem que as pessoas convirjam para o mesmo propósito, né? Por isso você falou também de pessoas aí. E quando você olha apenas para o dinheiro, você não consegue fazer com que aquelas pessoas elas apontem para aquela mesma direção que você quer, né? Então, essa questão de pessoas, eu notei muito na fala do Lucas, me chamou muita atenção quando o Lucas falou que, eu até anotei aqui, que ele disse que ele começou a aprender. Pelo menos isso me chamou a atenção porque, na minha cabeça, mentalidade empreendedora, ela passa por esse processo de aprendizado, né? Então, conta um pouquinho, Lucas, assim, de uma maneira mais prática, até para quem escuta a gente, né? São empresas, são empreendedores, e que muitas vezes eles não têm essa... talvez estejam tão envolvidos no Não negócio, param para ouvir, né? não param para ouvir e não param também para aprender. E aprendizado, a gente vivencia isso diariamente. A aprendizagem é algo que deve acontecer diariamente, especialmente quando o cara tá lá, É a experiência mulher da tá lá. perita. A experiência da perita é basicamente a aprendizagem. Você chega lá por aprendizagem. Eu estou o tempo todo ensinando, o tempo todo aprendendo, ele está o tempo todo ensinando, o tempo todo aprendendo. E esse foi, cortando ainda Lucas para ele entrar, até para dar gancho do que ele vai falar, e foi isso a força inicial que você fala de aprender, que é aquela história, né? Que eu falei, Sim. poxa, eu tava com os funcionários, um nível intelectual, que eu já tinha consumido o conteúdo que tinha ali, eu precisava de um outro conteúdo. E aí eu me interessei pelo mercado de perícia, de engenharia diagnóstica, porque eu entendi que, falei, professor, tu ganha quanto para fazer isso? Aí ele, 70 mil para resolver um caso. Como assim? Aquilo ali que eu faço por 2 mil? Assim, o serviço que eu resolvo por 2, você cobra só para dizer o que é? Ele falou, exatamente. Falei, poxa, então se eu quer dizer que se eu cobrar os 70 mil, eu vou ter tempo para estudar Sim. tudo que eu preciso, eu vou ganhar muito bem para aprender, vou resolver o problema do cliente e vou ter sempre como aprender algo novo e vou estar ganhando para aprender. Então daí eu defendo muito, inclusive, o pessoal chega lá no escritório hoje lendo a norma, eu digo, rasga essa norma, meu amigo, bota ela no cantinho, vai ler um livro de empreendedorismo, vai ler outras coisas, porque isso aí você vai, quando estiver ganhando para fazer, você vai aprender. Então é mais ou menos por aí a história do propósito, de aprender. Cada perícia que eu faço, eu aprendo. Chega ao ponto das pessoas estarem discutindo, e eu que sou o dono da perícia estou ali assistindo, e a gente absorvendo o conhecimento das pessoas que estão ali debatendo. Às vezes, olha, quando eu pego uma perícia, isso é um caso recente, Norte Boulevard estourou lá 70 pontos de água, um prédio recém-entregue. Ligaram para mim, quem vai resolver? Eu falei, eu, com quem? Com um monte de gente. Cheguei lá com o encanador, com o mestre encanador, com o cara da empresa de instalações, com um engenheiro especialista em instalações, e o caso era meu. Eu que tinha que resolver. Sim. Eu não podia ir lá sozinho. Não, eu levei gente, compartilhei ideias, debatemos, tivemos todo um aprendizado, e levei 2 associados novos. Eles saíram de lá com a seguinte colocação: acabei de fazer uma pós-graduação em uma tarde, vendo estas pessoas debaterem, desde o encanador até o engenheiro da perícia. Aí tem aqueles desgastes, porque as pessoas ainda não têm essa cultura de aprender um com os outros, são fechados, pô, tá falando muito, amigo, vamos ouvir todo mundo aqui, que daqui vai sair um fruto bacana. Então, a essência da coisa é essa, é aprender, e aprender naturalmente ganhando e com pessoas e em conjunto com equipe multidisciplinar. É essa a essência da perita. Eu vou entrar aqui, Vai. Lucas, desculpa interromper de novo, mas é porque eu Beleza. preciso o Marcelo e Moisés organizar esse discurso para o nosso empreendedor ouvinte que está nos ouvindo. Então, uma das características da mentalidade empreendedora é saber aprender. Total. Total, né? Eu acho que é a principal. Você aprendendo, você faz. Criança não sabe falando. Quando ela aprende a falar, ela se comunica. E por aí vai. Só que, Lucas, quais foram esses fatores aí? O que é que você acha que durante esse processo de desenvolvimento, de aprendizado, imagino que tenha tido desafios, né? E Sim, o empreendedor também vai ter desafios nesse processo de aprendizado. Mas o que é que motiva ele a querer aprender, além do que Marcelo já falou? Cara, assim, na minha vida eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, certo? Então, eu tive na minha fase de querer fazer as coisas acontecer, 2 mentores que até hoje eu não deixo de pontuar, que é Marcelo e o Gustavo também, que ele sempre estava pontuando. E quando estava na faculdade, ele fez, bicho, desde o primeiro período, engenheiro não pode pensar só em engenharia. Assim como eu, advogado, não posso pensar só em advogar. Faz sentido. E sempre pegando aquele gancho, eu disse, não, se eu quero fazer isso acontecer, eu tenho que aprender várias coisas.
Aí começou, foi a partir do momento que eu disse, não, Marcelo, vou começar a andar com você, que eu quero o quê? Vender. Quero vender, quero fazer dinheiro, quero me relacionar. Meu propósito também era dinheiro, né? Claro, de nós todos, né? Então eu chegava assim, caramba, até o tempo de eu vender aquele produto, como ele pontuou, uma perícia, por exemplo, de 40, 50 mil reais, o que é que eu preciso fazer para me chegar até lá? Se eu for agora com minha cara, será se eu vou conseguir? Eu disse, não, vou me fortalecer, porque a partir do momento, quando vier uma conta proposta para mim, eu vou ter motivos para me sair. Foi a partir do momento que eu disse, não, vou ler agora os livros, vou ler também a técnica que eu aprendi na faculdade, vou aprender de como é a abordagem que ele faz com os clientes. Então, eu acho que é um ciclo de coisas que fez com que isso despertasse essa minha vontade de aprender. Não foi só querer aprender na vida, mas tipo com um propósito. Sempre tem que ter um propósito. Então foi isso que eu pensei. Eu disse, não, tem que aprender para chegar onde eu quero. Tem que me esforçar. Então é o ciclo PDCA, né? Sim. Melhoria contínua. Então na minha vida eu tenho levado isso bastante, que tipo, eu sou um eterno aprendiz. Tudo que eu for fazer, eu tenho que ler para me reforçar. Eu vou dar um exemplo para pontuar essa história do eterno aprendiz. Lá no meu primeiro momento, onde você fala, por que você quebrou lá antes e hoje não? Há 12 anos atrás, ou há 10, eu fui fazer o Empretec. Eu estava cheio de dinheiro no bolso. Eu estava construindo um monte de coisa. Eu era o construtor, a figura do construtor cheio de dinheiro. Eu me senti o rei do mundo naquela idade lá atrás. Não tinha essa maturidade. Uhum. Fui fazer o Empretec de salto alto, achando que, tipo assim, não, vou só pegar aqui a coisa aqui, e eu já sei mais ou menos, eu já sabia de tudo, eu já sabia da porra toda. E cheguei lá, sentei, curso, aí eu lá cheguei num carrão, cheio de dinheiro no bolso, era mais de 80 funcionários, eu me senti o rei do mundo de verdade, assim, pela cultura, pela vivência que eu tive de infância. Pra mim, eu já estava num auge. Mas errando todo dia. Fiz o Empretec, primeiro dia, um senhor já desistiu. Essa vida de empreendedor não é pra mim, não consigo esses negócios, não. E eu fui ali enrolando. Não queria ouvir, só levando o curso. A gente sabe que no Empretec você tem um resultado final a ser medido. Meu resultado foi R$400, diferente do sucesso de Lucas, o meu deu tudo errado. Tudo que eu fazia ia dando errado, eu quebrava a cara. E um menino de 18 anos, filho de um dono de concessionária aqui em Natal, que eu não dava nada por ele, é que esse moleque aí, né? Eu me sentia o rei. Ele, em uma semana, ganhou R$4.000. Porque ele já vinha de uma cultura de casa, de orientação, usar a rede de contato, a gente tem que vender um produto, tem que criar um produto, você tem que praticar alguns comportamentos, que são os 10 comportamentos empreendedores que o Empretec reza, e eu nunca esqueci disso, porque eu saí de lá com resultado pif, vi um moleque de 18 anos ter um resultado 20 vezes mais alto do que o meu, ele tinha eu pude visualizar nele a criação, né, assim, ou seja, a preparação que ele teve, como o Lucas teve um pouco, teve a mim, teve ao Gustavo. Quantas pessoas que não tem ninguém? Eu não tive ninguém. Eu nunca cheguei a ninguém para estar me ajudando. Quando começou a me ajudar, eu paguei para isso. Aí lá no Empretec, saí de lá com essa percepção. Meu amigo, o molequinho teve um resultado top. Eu, arrogante aqui, me enganei. O senhorzinho da Petrobras, podre de rico, desistiu no primeiro dia. Por quê? Porque ele tem 40 anos de Petrobras. Ele não é um empreendedor nato. O moleque já é com 18. Então eu saí de lá com aquilo internalizado na cabeça. Que eu me enganei, que eu errei, eu só fui ver isso anos depois, quando eu quebrei. Então, hoje, para você ter uma ideia, para quem não sabe, os 10 mandamentos da nossa empresa são esses 10 comportamentos empreendedores. A gente acredita que esses 10 comportamentos empreendedores resolvem qualquer situação que se apresentar, seja ela de negócio, seja ela pessoal, seja ela do que for, principalmente para negócio. Então, hoje a gente tem os 10 comportamentos empreendedores. Recomendo que todo mundo adote o livro de Flávio Augusto, que é o Geração de Valor 1, 2 e 3. Você vai ter os recortes da Bíblia, esses 10 mandamentos que eu trago isso para mim para a Bíblia, ilustrado das mais variadas formas. Então, hoje a empresa da gente, ela bate muito nessa cultura. Basicamente, aquilo que eu negligenciei lá atrás, que foi o que me fez quebrar, hoje é o que me mantém de pé, hoje é o que me traz sucesso. E eram simples 10 coisas. Tipo assim, eu fazia 80 coisas, mas aquelas 10 coisas eu sempre errava em uma ou outra, ou simplesmente negligenciava. Então, essa experiência aí hoje, a gente vive em cima dela, certo? E enxergando pelo eu sei porque eu quebrei. Uma delas foi onde eu errei por mais de 2 vezes. Vou até aproveitar o gancho aqui, que você pontuou. Depois do Empretec, você soube o porquê você quebrou. Foi basicamente também o que aconteceu comigo. Quando eu quebrei a minha empresa, tinha 20 anos de idade. Olha assim, eu disse, onde eu errei? O que eu errei? O que fez com que meu negócio quebrou? Eu disse, vou estudar. Aí eu disse, vou para o Empretec. Quando cheguei no Empretec, que eu comecei a ver um comportamento, 2, 3, quando chegou no quarto, eu disse, eita, esse daqui tocou. Eu disse, esse daqui eu não usava muito para mim, eu não...
tanto fez, Ignorava, tanto né? faz, ignorava. Eu disse, caramba, o quanto é importante isso na vida do empreendedor, né? E foi daí que eu comecei. Eu disse, não, eu quebrei, tá aqui o motivo. Vou estudar, vou fazer isso acontecer, para a partir do momento que eu for tocar um negócio, eu estar habituado nos 10 comportamentos. E foi aí que começou a vida do aprender, né? Só um adendo. Você fez o Empreendec em 2013, Marcelo? Eu acho que é de lá que eu te conheço. A minha Deve turma foi em ser. 2013. Foi tu, moleque, que Não, gostaria de ter sido, mas foi em 2013 minha turma. Eu faturei 9, viu? Eu faturei 9 lá, Foi? vendendo cheirinho. Tinha mentor, viu? Você tinha mentor. Você não desvaloriza a minha função, não. Foi- Mentores. Foi a rede Você de foi como contatos. facilitador lá? Hã? Você foi facilitador do não. Empreendec? Facilitador é uma meta da gente ir para ajudar pessoas. Ah, Hoje eu me legal. considero um facilitador no cotidiano, né? Entendi. Eu vivo aquilo que me disseram quando aprendi, eu vivo repetindo. É aquela história. Esses 10 comportamentos resolve tudo, eu vou levando eles adiante, para simplificar. Vocês estão falando muito desses 10 comportamentos, eu vou ler aqui alguns para que o empreendedor, né, consiga acompanhar. Busca de oportunidades, iniciativa, persistência, correr risco calculado, é um pouco tudo que a gente vai falar aqui um pouco, né? Exigência da qualidade, eficiência, questão do comprometimento, busca por informação, calcular metas, né, estabelecer metas, planejar e monitorar de forma sistemática, ter e usar a rede de contatos. São todas características extremamente importantes. Marcelo, eu queria explorar, né, não só Marcelo, todos vocês. Muitas vezes, acho que as pessoas elas não são treinadas para isso, né? Existe uma mudança agora na matriz educacional brasileira, onde alguns elementos como educação financeira, o próprio empreendedorismo está entrando na grade, né, da molecada que está estudando isso. Acho que vai fazer, no longo prazo, uma diferença absurda. Porque, assim, se a gente... É aquela história quando você diz assim, você queria, por exemplo, voltar no tempo hoje com a maturidade que você tem, todo mundo... Quem Todo não, mundo né? queria, né? Mas por quê? Porque lá atrás nós não recebemos essa carga de informação. E hoje eu acho que todo mundo tem acesso à informação demais, mas falta isso, falta uma curadoria, muitas vezes falta alguém, né? E enquanto pai eu me cobro muito disso. Né? Uma coisa que eu não abro mão, dentre outras coisas, né? Mas uma coisa que eu não abro mão de ensinar meu filho é essa lógica do mercado. Né? Diz, poxa, eu gostaria de ter aprendido isso lá atrás, né? De que existe um mercado, de que existem pessoas que têm necessidades, desejo por certos produtos, serviços, e nós podemos ser, no caso, pessoas que estão gerando soluções, né? Por que não? E aí vai muito além da questão do dinheiro em si, né? Porque assim, a partir do momento que eu estou empreendendo, nós temos um negócio de consultoria. Então, a partir do momento que eu torno a sua empresa mais competitiva, são outras famílias, né? No caso, que estão recebendo prosperidade. Né? Eu vou acho que recomendar para contratar você. todo mundo... Volta, cara. E todo mundo ganha. Todo mundo né? ganha, porque vai voltar para você. Eu vou dar de volta, o universo dá de volta tudo aquilo, né? E é muito, muito forte isso, assim, sabe? Eu acho que o ouvinte, né, o empreendedor que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, se tem uma coisa que precisa ter na mentalidade é aprender sempre. E aprender muitas vezes em caminhos que não são os costumeiros, né? Aprender coisas distintas da área dele, né? Sair da caixinha, né? Exato, Engenheiro pensar fora parar da de caixinha. aprender só engenharia, o arquiteto parar de aprender só arquitetura, o contador parar de aprender só contabilidade. É essa questão de ser empreendedor. E até perguntar aqui, uma coisa é você ser arquiteto, outra coisa é ser empresário de arquitetura. Uma coisa é você ser contador, outra coisa é ser empresário de contabilidade. A gente, pela nossa experiência de consultoria, a gente vê e acaba tendo acesso a uma série de perfis, Negócios, né? de negócios, de segmentos e de perfis de empreendedores. E um daqueles aqueles empreendedores que a gente tem mais dificuldade até de entregar as nossas soluções são aqueles que não têm essa mentalidade empreendedora aguerrida lá no dia a dia, entendeu? São aqueles que ainda olham muito para o negócio como isso aqui é o meu negócio, é porque é a minha área, eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu queria perguntar para vocês como que vocês enxergam isso do ponto de vista assim, quais são os elementos? A gente acabou de ler aqui 10 características, mas assim, se a gente fosse simplificar, porque quando a gente fala de 10 é algo muito abrangente, mas assim, separar duas, né? O que é mais Quais relevante? seriam o que um arquiteto deixaria de ser arquiteto para ele ser empresário de arquitetura? Deixaria de ser contador para ser empresário de contabilidade? Quais seriam as duas características mais relevantes que vocês acham que seria interessante a gente citar? Eu digo um, você diga outro. Ou duas cada? Persistência. Planejamento e monitoramento sistemático.
diferença do empresário, ele conseguir ter um planejamento. Na verdade, é o conjunto das 10, né? Mas, assim, o planejamento e o monitoramento sistemático é o que falta. O pessoal nessa área de exatos é muito focado em fazer, embora sejamos especialistas em planejamento de obras, de serviços, né? De contratos. Mas você não para planejar o seu negócio porque você nem sabe que ele existe e que ele pode ser planejado. É o que acontece muito no mercado em geral, é isso daí. Aí, antes de Lucas falar sobre persistência, aí eu acho que vale a pena até Léo contribuir aqui, porque quando a gente fala de planejamento e monitoramento sistemático, tem a ver com processo, tem a ver com gestão. Então, o empreendedor, para ele deixar de ser um profissional ali focado só na área dele, passa a ser realmente um empresário, alguém que vai olhar o mercado, olhar o negócio, ele precisa de gestão. Quais são os elementos, Léo, que seria importante a gente evidenciar para a audiência? Isso acontece, né, Moisés? Porque, assim, independentemente da pessoa, do empresário ao estagiário, todo mundo tem 24 horas. E aí, quando a gente tem esse perfil, Marcelo, né, do profissional autônomo, né, o arquiteto que ele se vê ali dentro do serviço, prestando serviço de arquitetura, o engenheiro que ele se vê só elaborando, no caso, o projeto. Cara, ele não tem tempo para pensar a empresa dele, pensar todo esse âmbito profissional enquanto negócio. Então, acho assim, o primeiro passo é o empreendedor sentar na cadeira do empresário, né? Ele perceber, e assim, precisa de muita coisa? Não precisa. Mesmo que o empreendedor que está nos ouvindo, se for um autônomo, poxa, é parar e veja a sua empresa, veja o teu CNPJ enquanto uma empresa mesmo, né? E não só como um perfil autônomo. Como assim? Separar recurso financeiro, o que é capital próprio, o que é capital da empresa, reinvestir e sentar na cadeira do gestor. Quando eu falo sentar na cadeira do gestor, é planejar, entender esse fluxo, como o Marcelo está falando aí. Poxa, eu tenho aqui um produto e um serviço, e eu tenho aqui do outro lado um mercado que demanda isso, né? Então eu entendo que esse produto e serviço faz sentido para esse mercado e eu tenho condição de precificar e gerar prosperidade, no caso, para ambas as partes. Poxa, se eu vou lá e se eu meto a mão na massa, se eu executo aquele serviço, a gente entende que quem está no ambiente de micro e pequenas empresas precisa, de fato, fazer de tudo um pouco, né? Nós ainda, hoje a gente ainda faz, vocês também, eu tenho certeza, a gente já fez de tudo. Mas, assim, o empreendedor ele precisa enxergar a empresa dele, dar um passo para trás, sabe? Enxergar a empresa dele de longe. Se ele tem condição de, por exemplo, contratar alguém, começar a desenvolver alguém lá na ponta para que ele deixe de fazer mais as atividades operacionais, né, a tendência é que ele consiga, de fato, assumir atividades de gestão. Só que nem sempre esse planejamento e monitoramento e essa forma que Léo colocou aí, na prática isso não se realiza, né? Eu acho que aí entra a questão da persistência, Lucas. Como é que seria? Fala aí um pouco, se você teve algum exemplo, alguma vivência assim que você agora eu tenho que persistir, que foi experiência própria. Fala aí. Foi a própria. Na minha vida eu persisti muito. Então, assim, eu sempre tive aquela mentalidade de que tipo, quando eu crescer eu não quero depender dos meus pais, eu quero seguir minha vida. Então, para me fazer isso acontecer, eu tenho que persistir, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer acontecer. Muitas pessoas que eu vejo assim no mercado, arquiteto, engenheiro, enfim, contador, seja ela qual for, muita gente fica colocando um empecilho. E se eu fizer isso e der errado? E se não, cara? Mete a cara, vai, persiste, que as coisas vão acontecer. Mova um propósito e siga em frente. Eu levo muito isso na minha vida, então eu passei muito tempo persistindo para tudo dar certo. Então, quebrei, tudo aconteceu, mas com a persistência as coisas vão acontecendo. Incrível, né? Algo em comum aqui que eu tô vendo, por exemplo, nós somos sócios, né? Eu e Léo, temos outros sócios também, vocês são sócios. Eu acho que a mentalidade empreendedora ela também está linkada com essa questão de identificar alguns pontos em nós, algumas skills, né, Marcelo, que você falou no início, que nós não temos, mas que o nosso parceiro tem, o outro tem. Isso tem muito a ver com mentalidade empreendedora, né? Conta um pouquinho como que foi esse processo de sociedade de vocês aí, apesar de que o Lucas já apontou um pouco. Pra você ter uma ideia, essa mentalidade empreendedora hoje é parte do nosso processo, graças à ajuda de vocês, é que eu não posso ter um gestor, um operador, sem ele ter outra pessoa. Então sempre tem alguém responsável por alguém, para ele entender que ele precisa de pessoas. Então,
ele vai conseguir algo com aquela pessoa? Não, ele está fazendo exercício para ele nem sabe, ou até sabe alguns. Então, ou seja, há necessidade de pessoas terem pessoas, de se relacionarem com pessoas. A questão das skills, das habilidades, o nosso escritório nada mais é do que isso, é uma junção de skills, é uma equipe multidisciplinar que atende várias frentes. Imagina que eu vou atender você tem uma casa sua que você quer construir e ao mesmo tempo tem um problema em uma outra casa. Você vai querer conversar com um arquiteta, que é a melhor, você vai querer conversar com um engenheiro calculista para saber o que ele vai fazer de melhor para você. Você vai querer conversar com um engenheiro de execução. Aí depois você vai querer o pessoal da blindagem para dar um plano de manutenção para você. Então a ideia é justamente essa. O que a gente tem lá na Perita são junção de skills, junção de personalidades. Hoje a gente tem um psicólogo lá dentro, ou seja, a gente tem um RH que faz uma função de psicólogo parametrizando a cabeça das pessoas, desconstruindo as pessoas. O próprio psicólogo ele já entrou na empresa sendo desconstruído, era um cara que vinha de 82 ocupações. Eu falei, amigo, tá a fim de parar? Tô. Pronto, a conversa é essa. Ele, pronto, eu quero estar aqui. Agora vamos ajudar as pessoas? A ideia aqui é ajudar as pessoas. Então, até isso hoje a gente pensa em ter justamente para ter essas conexões, para ter essas pessoas, para poder ter essas personalidades. Isso que me ele aprende também. E o que me atraiu nele desde o princípio foi: o cara me procurou no Instagram, pediu uma oportunidade. Ele não me pediu um trabalho, ele me pediu uma oportunidade. Ele já chamou de um nome diferente. Chamei para conversar, ele esteve no escritório. Joguei 2, 3 missões das piores possíveis, ele topou. Entregou no final. Eu boto de ruim, eu boto pior, para ver se o cara realmente tem o comportamento. Hoje, depois de tanto apanhar, eu tenho hoje formas de tentar validar ou ter minimamente a validação disso. E ele foi lá e se construiu. Fui estudar a família dele, ele vem de uma família política. Então, ou seja, tem o traquejo, o molejo, a malemolência da política. Eu já trabalhei de política, eu trabalhei no gabinete do prefeito 4 anos. E aquilo foi o pior momento da minha vida, a pior fase da minha vida, onde eu parei. Mas eu não parei, mas assim, eu podia ter trocado outras energias. Sim. Eu falei, Lucas, você tem uma habilidade que ninguém tem, que foi de comunicar, de não ter raiva e de saber se relacionar com todo mundo. Vamos explorar isso. Ele, como? Eu digo, vou começar ganhando dinheiro lá na tua cidade. Ele, como? Vamos ganhar, vamos explorar a sua rede de contato. Exploramos a rede de contato dele, firmamos alguns trabalhos na região, através dele, ou seja, eu mostrei para ele que a rede de contato dele funcionava. Quanto é que ele ganhava lá comigo? Nada. Ele pagava R$400, que era o rateio do escritório. É do aluguel? Não, é do escritório. Lá a gente tem café, bolo, bolacha, brinquedo, videogame, atenção. É uma Disneylândia do trabalho. Então, assim, é um dinheiro que é revertido para nós mesmos. Por que eu vou pagar isso para você, ou para ele, ou para quem for, se é uma coisa que todo mundo desfruta? Eu queria ter tido a oportunidade de trabalhar num lugar que eu pudesse contribuir, tivesse um iogurte, tivesse um suco para eu tomar, que eu fosse bem tratado. Então, foi vendo essas skills do Lucas, eu falei, cara, vamos explorar esses 10 comportamentos. Vamos usar a tua rede de contato. Usamos, fechamos os contratos. Para variar, o que deu? Não fizemos o planejamento e o monitoramento sistemático. O processo ainda não estava pronto, o contrato atrasou. Ele já viu problema. Fumo para resolver. Eita, porra, não deu perfeito não, né? Deu não. Vamos ter que ir lá brigar, resolver, notificar, mandar documento. E, curiosamente, os 3 últimos serviços que ele fez foi dessa forma. Terminou que o último, inclusive, a gente recebeu um atraso. Inclusive, ainda está rolando, mais de 4 meses de dinheiro atrasado. Ele, no meio desse processo, ele colocou dinheiro na obra dele, né? E aí eu tinha mais de 4 anos que eu não recebia um atraso. Recebi. Eu fiquei falando, cara, isso é um aprendizado para ele. Esse atraso não é por minha causa, é para ele ter o aprendizado dele. Uhum. E é essa vivência que ele teve, de a gente para notificar, fazer escopo, fazer uma coisa como quem vier ir para a justiça. Então, para ele, esse foi o aprendizado. E eu passei a curtir isso. Sim. Quando eu vi, eu falei, cara, eu vou deixar esse momento para ele, ele precisa desse momento. Então, hoje eu tenho muito essa maturidade e eu enxergo muito essa força de vontade. Então, assim, ele foi para cima do problema, o problema está resolvido, está cadenciado, estamos já na finalização do problema. Eu diria que esse, inclusive, foi o último grande desafio dele, da história da persistência, do comportamento empreendedor, que ele manifestou todos, e daí ficou pronto para ser meu sócio, né? Uma pessoa que explorou todas as habilidades, foi lá, fez o curso, está comigo, mostra que quer crescer, abriu mão de ganhar dinheiro para poder ganhar skill, ganhar experiência, né? Ganhar corpo. E é essa visão que a gente não vê na maioria das pessoas. 80% do que chega para sentar comigo, que hoje a gente tem 40 pessoas lá, mas já passaram mais de 700 indo e vindo. Uhum. E as pessoas, quanto é que eu vou ganhar? Quando é que eu ganho? Não pergunta o que ela tem que fazer. Ela pergunta quando ela quer ganhar, como e etc. A história do propósito errado, né? Errado, ela tá lá pelo dinheiro. A conversa morre ali, no primeiro momento. Entra pelo dinheiro, sai pelo dinheiro também. Entra pelo dinheiro, até porque ela não tem esse dinheiro para ela lá. O que eu digo para as pessoas, amiga, aqui eu tenho um terreno, você vai plantar a sua semente, você vai colher a sua semente, vai deixar a sua parte aqui para o negócio funcionar. Se tiver dúvida, tem ajuda, tem orientação, tem suporte, tem mentoria, tem consultoria. Plante o seu, vai colher, vai deixar a sua parte aqui para o negócio funcionar. Se tiver dúvida, tem ajuda, tem orientação, tem suporte, tem mentoria, tem consultoria. Plante o seu, vai colher a sua semente, vai deixar a sua parte aqui para o negócio funcionar. Se tiver dúvida, tem ajuda, tem orientação, tem suporte, tem mentoria, tem consultoria. Plante o seu,
tire o seu e deixe o seu, que a gente vai junto, construindo mais terra e trazendo mais gente para plantar. Essa questão da sociedade, por que eu tô falando isso também, né? Focando nesse ponto. Porque pode ser que alguém aqui que esteja nos ouvindo, ele às vezes não tem essa mentalidade empreendedora. Sim. Ele é muito técnico naquilo que ele faz, só que ele precisa ter o suporte de alguém que tem essa mentalidade, que conduza, que vá juntamente com ele para aquele determinado alvo, né? Então, assim, identificar como que a gente poderia ajudar a nossa audiência, né? Para aquelas pessoas que estão sozinhas hoje, apesar de já terem até um negócio estruturado, mas estão sozinhas, mas que precisam se complementar com outras, que têm outros skills, que talvez tenham uma mentalidade empreendedora que elas não têm. Às vezes falta até, acho que é meio que uma resistência, né, Moisés? Assim, a ideia de ter sócio, de querer tudo para si e de repente esse tudo é muito pequeno, né? Não tem, falta a mentalidade muitas vezes de dizer, poxa, se eu tiver um percentual menor de um negócio muito maior, né, faz mais sentido. Você tem uma ideia, nossos clientes são nossos parceiros. Nossos concorrentes são nossos parceiros. O mercado é tão grande, é tão infinito, porque eu vou brigar sozinho se meu concorrente é meu parceiro. Ele pode ser meu parceiro, né? Por que não, né? Por que não? A gente pode se ajudar em várias frentes. A gente pode trocar figurinha. A dificuldade dele é a mesma da minha. E essa é uma pegada da nova economia. Eu queria resgatar aquela questão do aprendizado, que eu acho que é um ponto alto do nosso episódio de hoje. E perguntar para vocês, como é que vocês aprendem? Como é que você aprende, Marcelo? Enquanto vocês vão pensando aí, eu tô vendo Marcelo levantar a bola, porque assim, isso é importante também, né? Às vezes, tipo assim, a educação padrão coloca todo mundo numa caixa, diz assim, olha, vocês vão receber a mesma fala e o aluno bom é o aluno que lê, o aluno que faz uma prova de tudo, ele tem que ser bom em tudo. Por quê? Né? Eu acho que tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende falando, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo. Como vocês aprendem? Na prática. Fazendo. Fazendo. Meu maior aprendizado hoje em dia foi na prática. Me arriscando, persistindo. O aprendizado, de como acontece esse aprendizado, no meu caso específico, assim, para os ouvintes, foi apanhando, tá? Foi na porrada mesmo, né? Assim, testando não, foi quebrando a cara 10 vezes. Por exemplo, ele não vai quebrar a cara nem 2. Porque eu tô aqui para orientar ele já sabe me ouvir. Então, até construir essa relação onde ele, de repente, agora pode ser ajudado através de uma orientação, e ainda assim erra, né? Porque o erro ele fica minimizado. Eu aprendi muito errando, e tanto que formatei hoje o conceito do stop loss, né? Se tiver de errar, que erre logo, que mude logo, corrija rápido e vamos para frente. Então, eu aprendi muito quando eu entendi que o erro era comum e que eu tinha que aprender com ele. Então, o que mudou? Eu continuo errando. A diferença é que eu paro rápido de errar. Antes eu persistia muito tempo porque eu não escutava ninguém. Mas assim, você é um cara, Marcelo, que gosta de ouvir podcasts, ou você gosta de ler. Área de referência. Como é que esse teu processo, onde você busca fonte de conhecimento hoje? Porque assim, eu sei que você já passou por muita coisa e a vivência nos ensina muito. Mas hoje, como é que você injeta conhecimento aí? Cara, o conhecimento na minha vida aí, no geral, veio muito com vivência, até o ponto em que eu descobri há, 12 anos atrás, um vídeo de Laí Ribeiro e Omar Suki. Ele falava sobre as leis do sucesso, eu ainda não tinha há 15 anos. E aquilo mudou a minha vida naquele momento que eu fui. Foi uma pequena experiência. Outra pequena experiência foi o Empretec. Aí mudou, deu uma segunda mudança. E a partir daí, cara, é relações. A gente começa a buscar. Então, hoje a gente tem muito podcast para você ouvir. Eu diria que o segredo do sucesso, a receita do sucesso, são os 10 comportamentos empreendedores. Nada além disso. A diferença é que você vai ouvir pessoas e pessoas aplicando ela com metáforas e metodologias diferentes, tá? Sim. Então, pra assim, encurtar o caminho, né? para encurtar o caminho. Então, eu acho que é o lance de cada um encontrar aquele comunicador que lhe passe a informação que você precisa ter, aquele cara que lhe toque, né? E nisso, às vezes, é uma jornada. Você vai procurar 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes, você começa a aprender, inclusive, com misto de tudo isso. Tá? Mas eu gosto muito hoje, sou fã do Flávio Augusto da Silva, porque eu entendo que pelo meu negócio, assim, eu consumo outras pessoas, mas o Flávio Augusto, pro meu negócio, pra minha operação, ele é o cara, ele é o papa, porque ele não complica, ele é o cara do feito, não do perfeito, né? E nessa história do feito, eu que sou um cara sempre perfeccionista, foi uma luta minha. Pra você ter uma ideia, eu ia fazer uma logomarca, eu levava 2 meses. Para escolher uma coisa, eu levava muito tempo. Então, a história do feito, fazer o feito, não o perfeito, foi o que mudou. A questão é que foi aquilo que eu falei lá no início. A nossa mentalidade lá atrás era uma.
E aí, ao longo das experiências, você vai vivenciando isso dia após dia, você vai amadurecendo e você vai chegando a essa conclusão de que o feito é melhor do que o perfeito, que para fazer uma logomarca não precisa de 2 meses, que, enfim, você executar aquelas ideias talvez não precise de tanto floreamento para poder colocar ela em prática. E eu acho que durante esse período, na verdade, o aprendizado ele caminha simultaneamente à desconstrução. À medida que você aprende, você desconstrói. À medida que você aprende, você desconstrói. Só aprende Exato. desconstruindo, né? Você vai Exato. desconstruindo tudo aquilo que você tinha antes, né? Se Eu desconstruir acho que para foi- construir, né? Foi o Lucas que falou isso no início, né, em relação à desconstrução. Então, assim, achei incrível esse insight aí do aprendizado, porque e se a gente fosse resumir realmente o episódio, seria de uma forma que os empreendedores, eles precisam aprender continuamente, né, e não somente na área que eles exercem as suas atividades, em outras áreas. E aí eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso segmento, né? A consultoria, ela serve justamente para isso. Então, às vezes você está caminhando ali, mas você não consegue caminhar sozinho. Chega uma hora que sozinho você não consegue. E aí você pede o suporte, o apoio de alguém ali que é mais técnico, que já tem mais experiência, que já atua naquela área, que vai dizer, vem aqui, vou segurar na sua mão, vamos juntos. E aí você chega naquele destino de uma forma mais rápida, mais eficiente, sem muito tropeço, né? Então, a ideia da consultoria também é isso. Uma coisa que eu achei bem interessante é que alguns pontos, Marcelo, tenho anotado aqui alguns pontos para levantar a discussão, todos eles surgiram de uma certa forma natural, né? Vocês vinham falando aí sobre a ideia de entender essa dinâmica do mercado, a ideia de compor um produto e serviço. O Lucas já falou na apresentação dele, pô, eu tenho que levar o coco descascado lá para o meu cliente, porque eu sei que vai ter demanda para isso. A história de dominar a venda, mas, poxa, lá vocês devem ter vários engenheiros que são baita profissionais que sabem projetar e acompanhar uma obra, mas não conseguiria vender esse projeto para alguém, né? E isso é muito comum. Acho que eu tenho certeza que muita gente que vai nos ouvir passa exatamente por esse tipo de problema, né? E aí é uma skill importante, venda. É tudo. É tudo, né? Então, assim, Venda a gente cura vai estar tudo. falando aqui no podcast sempre sobre trava de crescimento, né? A gente se posiciona para fazer com que as empresas dos nossos clientes cresçam da forma certa. E, assim, não tem crescimento sem venda, né? Não tem crescimento sem venda. Às vezes a gente enxerga muito, sabe, Marcelo? Chega muito cliente pra gente de que o empresário, ele é totalmente envolvido na operação e que ele não tem tempo de vender. Os caras, você não tem tempo de vender, você não tem tempo de fazer mais nada. É porque a própria venda, ela vai trazer um resultado que... eu estou precisando de um investimento em determinada área. A venda, ela vai te proporcionar isso. Eu estou precisando contratar novas pessoas. A venda vai te proporcionar isso. Então, a venda, ela vai criar ali o tapete, né? Vai subsidiar você, como empreendedor, a executar aquela mentalidade, colocar em prática aquilo que você já tem em mente, né? Então, essa questão da venda aí realmente é importante como um fator primordial para o empreendedor que está começando ou que não está começando, né? Que já tem um longo caminho aí. É aquela história, você fala como venda é tudo. Flávio Augusto, ele diz muito isso. Ele abriu o negócio dele com cheque especial e foi vender, porque senão já ia quebrar antes de abrir. Ele foi lá, vendeu e fez acontecer. E tá aí hoje. Então, a história da venda é um case tão relevante, como você fala, que eu vendo também desde de novo, né? Ele começou vendendo coco, eu comecei vendendo linguiça. Com 15 anos, meu pai tinha uma fábrica, eu trabalhava no Detran, era estagiário, fazia não sei o quê, ainda vendia linguiça. Sabe, eu chegava lá com um jeito, não tinha a menor noção do que eu estava vendendo, fazendo, mas com um jeitinho, com o meu jeito, com minhas skills que eu já tinha de mim, deu certo. Tem pessoas que não têm, elas têm que desenvolver isso. Hoje, pra você ter uma ideia, eu vendo sem falar o preço. Chega no final, o cliente vai embora, e quanto é o preço? Vou lhe passar, não, eu quero saber. Não, calma, eu vou lhe passar, ele não quer nem saber mais o preço. Porque ele já comprou a ideia, Ele já comprou a ideia. Então, assim, vender não é preço. Não é preço. O que eu queria trazer para vocês no mercado de engenharia. Laudos são feitos aí, de perícia, por exemplo, a R$1.000, eu vendo a 50, a 30, a 20, a 40, 10, 20 vezes mais do que os outros vendem. Por quê? Porque a gente se agrega valor. A gente não vai só pro laudo, a gente vai mesmo que resolve o problema desse cara. É o laudo mais o quê? Muitas vezes são várias coisas que resolvem, né? Então, hoje a gente Se ele tá pedindo laudo é porque ele tem um problema, ele tem uma dor, ele tem uma necessidade. Né? Mas assim, o engenheiro comum, ele só enxerga, né? Tá aqui o laudo, pega o laudo. E às vezes o cara, ele quer todo um lobby, toda uma atenção administrativa, ele não sabe se reportar ao outro lado. Então, o vender é isso. O vender é você ter domínio do que você está vendendo, da dor que a pessoa tem, como é que você vai resolver aquela dor. Quem tem que saber é você, se você está se propondo a vender, a resolver algum problema.
E quanto mais você sabe dessa dor, você vende ela pelo preço melhor se você der segurança ao cliente. Será que você quer fazer cirurgia com médico barato ou com médico mais caro que lhe passa extrema confiança e que salvou milhares de pessoas? Você vai querer fazer o mais caro, porque envolve sua dor. E volta para aquele assunto do início, né? Do aprendizado. Ah, eu sou empreendedor, não sei vender. Ah, você pode se associar a alguém que saiba, né? Que tenha essa habilidade. Ou você pode aprender As a duas vender. coisas. Eu acho que o ideal é Né? fazer as duas coisas. Quando você se aproxima de alguém, você já aprende, naturalmente. Sim. É o caso de Lucas, ele vem andando comigo e hoje é o meu comercial. Então, ou seja, ele tá aí fazendo o que eu sempre fiz o tempo todo e foi vendo, vivendo, metendo a cara, errando e aprendendo que ele tá aí hoje. E isso é um skill que, sem dúvida, todo mundo tem que ter. Ela é necessária e o mercado da engenharia é incrível. O tamanho da inteligência, os olhos dos caras tremem, assim, de tão engenheiro que eles vendo número que nem eu muitas vezes entendo, mesmo sendo engenheiro. Mas ele não ignora a venda, ignora produto, ignora a dor do cliente, ignora, sei lá, esses 10 comportamentos empreendedores. Ah, é um laudo, pega um laudo. Mas para que serve? Não sei, é um laudo. Tá aqui. Calma, amigo, esse laudo tem um propósito. Consegue Tem, transformar tem um isso porquê. em- Então, assim, é o que eu digo, pessoal, vem cá, pô, tu vai vender esse laudo por 1.000, vem pra perita, a gente vai vender por 10, tu vai ganhar 2 ao invés de 1.000 e ainda vai fazer o laudo com a ajuda de um monte de gente, com várias visões, teu trabalho vai ser foda e você vai receber parabéns, vai vir mais trabalho pra gente. Ah, tá com dificuldade de conversar? Traz ele, diz que tem um sócio, que tem um associado na sua empresa que faz o comercial e vai conversar com ele. Porque quando precisar fazer o laudo, eu vou passar lá, ó, pro engenheiro André. O cara do laudo é ele, não sou eu. Eu só tenho que ser perigoso naquele assunto. Aham. Né? Eu tenho que ter um domínio de tudo aquilo ali, mas eu preciso, primeira coisa, atender a dor do cliente. Sim. Quem está vendendo tem que estar preocupado com isso. Aham. E isso chega para quem vai fazer. Né? E quem vai fazer é o briefing montado aí, ele vai estar construindo o trabalho com esse propósito. Então lá na empresa é justamente isso que a gente oferece aos engenheiros. É como se fosse uma plataforma de Uber ou 99, que lá a gente está pronto para você trabalhar, eu só preciso do seu capital intelectual. Vamos colocar vários gigas de conhecimento lá, vamos trocar esse conteúdo. E a ideia da Perita é basicamente ser essa plataforma de aceleração, para o cara ter um escritório bem posicionado, para ele ter marketing para ele trabalhar, psicólogo para trabalhar a cabeça dele, mentores, porque lá todos somos mentores um dos outros, e justamente desfrutar, né, dessa Disneylândia, que é o que a gente brinca lá, assim, onde você vai ter aí todo mundo para te ajudar no que você precisar, e com o tempo você vai desenvolver, e é vendo, testando, que você aprende, e amanhã você está lá fazendo. E foi com esse propósito. Fala, Lucas. Aproveitando esse gancho aí de venda, foi o ponto-chave para a quebra no meu primeiro negócio, né? Por quê? Eu tinha processo, eu tinha um produto, mas não tinha cliente. Como é que eu ia vender? Tinha Tava casa lá, de boneca lá, a empresa, Tava com tudo né, pronto, a ideia fantástica, tudo organizado, tudo planejado, mas cadê a clientela? Isso foi o ponto crucial aí para a quebra do meu negócio. Na pandemia? Na pandemia. Faltou esse detalhe da pandemia aí, pra Na galera sentir a falta dos clientes. Ainda mais por ser dentro de shopping, né? Você vendeu, que eu comprei um monte de pizza lá em casa. Eu tive que vender para pagar as contas depois, né? Depois quando veio a pandemia, que eu fechei meu negócio, a gente desenvolveu um produto, mini pizzas embaladas, a gente começou a colocar em supermercado, começou a entrar em contato com Pra pagar um o aluguel que amigo, tava fechado, pra pagar o aluguel que tava fechado lá, né? Porque o shopping não deixou de cobrar, não. Então a gente desenvolveu um produto que eu comecei a entrar em contato com meus amigos, com condomínios, comecei a me mexer pra gente começar a vender esse produto congelado, né? Que eu disse, não, Tem que encontrar outra solução aqui, né, para Tenho. dar vazão. minha empresa está fechada, o meu custo está ativo. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar o funcionário, eu tenho que pagar o contador. Então, enfim, eu tive que me virar. Eu tava com a empresa fechada, eu disse, não, vou desenvolver um produto agora que a galera faça em casa e eu vou pagando minhas continhas básicas. Mas ainda não era o seu propósito, né? Não era. Perfeito. Para a gente já ir caminhando aí para o final, eu queria colocar aqui uma característica que a gente discutiu na mesa, mas falamos pouco, que é a questão aceitação ao risco. Eu queria que vocês fizessem aí um panorama de visão de longo prazo e essa questão de gestão do risco. Um bom empreendedor ele precisa gerenciar risco. Muitos eu sinto, sabe, Marcelo, que não empreendem por uma falsa ideia de segurança. Eu entendo isso como uma zona de conforto, né? Eu tenho aqui minha segurança. Se eu for e der errado, né? E como é que vai ficar questões relacionadas à subsistência mesmo, assim. E muitas vezes, esses são autônomos, que eles fazem ali o próprio trabalho, né? E diz assim, poxa, mas vocês querem crescer, vocês precisam de tudo isso, eu consigo fazer, de certa forma, o meu trabalho e ganho bem, sou bem remunerado. Eu disse, tá, mas até quando? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso. Visão de longo prazo versus aceitação do risco.
Como que isso acontece na vida de Visão de vocês? longo prazo é o projeto da Perita. Eu, depois de quebrar 4 vezes, né, querendo dinheiro para ontem, para resolver logo, eu falei, cara, não, eu vou montar uma estrada bem longa. Então vamos para um projeto de médio e longo prazo. E aí foi a ideia da Perita, de ter associados, de ter pessoas me ajudando. Eu vi, cara, eu remei, tinha 80 funcionários, eu tinha 30 encarregados, supervisores no escritório. Cadê todo mundo depois que eu quebrei? Eu tinha que pagar pro pessoal estar lá. Não tinha ninguém, ficou eu, papai, eu e eu ainda. Né? Então até tem um Calil, não vou desmerecer o Calil, que é o cara que tá comigo, inclusive, até hoje, mas tipo assim, não dava mais pro Calil estar lá porque era uma situação de subordinação. Então, quando você fala, por exemplo, em médio e longo prazo, foi depois de quebrar, eu já não tinha mais como me levantar rápido, eu fui obrigado a ter uma visão de médio e longo prazo, né, para poder estabelecer, e assim eu fiz. Comecei sozinho, angariando uma pessoa, explicando o projeto, ensinando ela, até a gente poder ter 2, 3, hoje a gente tem 40, né, e estamos bem posicionados, então acho que o plano, e ainda assim está no início do nosso plano, né, o plano da gente, na verdade, é a nossa meta, até compartilhar aqui, em 2024 ser a maior empresa do Nordeste, né, no ramo do que a gente faz, com uma maior equipe, então espero a gente tentar conseguir isso antes. E com relação a calcular risco, primeiro não existe estabilidade. Não existe estabilidade. É Isso é uma uma falsa, ilusão, né? né? E não existe estabilidade. Então, que risco você está falando? Existe o risco do negócio, que é provável, que não é, e tem as estatísticas, existe índice, você tem como contratar, buscar ajuda para lhe auxiliar nesse processo. Mas com relação a arriscar para empreender, que é aquilo que a gente falou, de extravar a mente, que eu acho que é o objetivo da conversa aqui, cara, eu diria a você que 90% morre de medo de se tremer, de investir em alguma coisa, de perder, que é o que você falou, essa falsa sensação de segurança. Não existe, cara, não existe. É jogo de pôquer. Muitas vezes você vai estar fazendo all-in, você está apostando tudo que você tem, né? Não no sentido de tudo, mas é a sensação de que seja tudo, naquela ideia, naquele propósito, e depende de você demandar energia, praticar aqueles 10 comportamentos para aquilo acontecer. Então, acho que a visão de longo prazo e média ela é necessária, ela é o que move, somente assim você vai conseguir realmente ter um resultado sólido. Eu diria que metas de curto prazo só pode ter quem está realmente muito abastado, é aquela história de só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Aí esse cara ele pode ter uma meta de um curto prazo, mas ele tem porque geralmente ele trabalha a médio e longo, né? Ele pode ter curto, mas ele está trabalhando a médio e longo. Então, assim, quer crescer, quer ter sucesso, é o que eu falei para Lucas. Lucas, você está com quantos anos? 23. Pronto, eu tenho 37. Falei, se tu seguir nessa pegadinha aí de médio e longo prazo, você a 27 tá muito mais bem posicionado do que eu a 37 quebrando cabeça. Questão por quê? Porque eu sempre olhei curto prazo. Então não existe estabilidade, vai para cima. A nossa empresa, a gente costuma dizer lá que a gente é um ponto de inflexão, que é justamente o cara chega lá cheio de segurança, cheio de não, eu penso assim, subordinação, desconstrói logo o cara, a conversa é essa, não existe estabilidade, 10 comportamento empreendedor, paga para estar aqui, vem ou não vem, agora a sua vida, lê esse livro aqui, lê esses 10 comportamentos e me responde. O cara sai de lá se tremendo. Ah, o que eu faço? Que não sei o que, eu quero fazer isso, mas não consigo. Vá se capacitar. E muitos vêm, e o que vem de coração. Então aí eu acho que Você já seleciona daí, né? é porque o cara entende que a visão de médio e longo prazo ela é palpável, ela é consciente, né? Não adianta eu contratar 50 pessoas, pagar 10 mil reais para todo mundo aí por mês, sem saber se o cara sabe ou não sabe, essa empresa não vai durar muito tempo, né? Então, por exemplo, as pessoas estão lá hoje e sabem que a empresa vai durar muito tempo, sabe que existem pessoas enganjadas, sabe que existe um propósito, sabe que as pessoas ali, você fura um pneu, o seu colega vai estar lá por você, né? Então, eu acho que pessoal, pensar muito bem nessa questão, tudo é um ponto de inflexão, não existe estabilidade, existem aquelas estatísticas e os conceitos financeiros, que eu acho que não é pauta do momento aqui, que a gente tem que respeitar, guardar, reservar, reinvestir. Isso aí, de repente, já é para uma situação onde vocês forem falar no assunto. Mas, no geral, cara, eu acho que para desbloquear, que é o propósito, não tenha medo de nada, não. Perca. Se você não tem muito para perder, separa o que você pode perder. E cuidado com, assim, até um preconceito, que não chega a ser um preconceito, com relação a quem trabalha, por exemplo, com bolsa. Tem gente que deixa de viver experiências, que deixa de viver momentos, de quebrar a cara, de cair no chão e levantar, porque ele está mexendo pega ali 1 milhão ali, perdeu, eita, cadê o aprendizado disso? Quando eu perco 1 milhão fazendo obra, meu amigo, foi muita porrada que eu levei. E isso vai me fazer ter força, me dar bagagem para daí eu recuperar esse dinheiro. Então, o que eu digo às pessoas cara, quer arriscar? Tira um dinheirinho para investir em si, que às vezes é justamente se jogar no mercado. Tira um tempinho para você
perder, faça uma meta de médio, longo prazo. Não entre achando que a vida ganha dinheiro a cada 30 dias. Não existe, o dinheiro não entra a cada 30 dias. Ele pode entrar toda hora, pode entrar a todo instante, pode entrar a cada um ano, depende do que você vai fazer por isso. Então é meta de médio e longo prazo. Não existe estabilidade e vamos para o all-in. Quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe o que você tem na mão, você pode meter all-in porque você está respaldado, você estudou, você está E aprenda na prática. Na Aprenda prática. na prática, né? Faça rápido, erra rápido, né? Isso. Corrija rápido. Palavras finais, que dica vocês dariam para os nossos empreendedores ouvintes, para que eles pudessem destravar a mente aí e ter uma mentalidade empreendedora? O que você falaria, Lucas? Cara, primeiro de tudo, estude. Tente montar seu primeiro negócio. Como você falou, né? Você aí que quer empreender na vida, se coloque na cadeira do empresário. Coloque na cadeira dele. Abra um negócio, seja ele pequenininho, mas faça acontecer. Se teste, se arrisque, né? Veja se isso vai dar certo. Se o produto que você criou é viável, tem oportunidade no mercado. E se puder, dar uma lida nos 10 comportamentos e colocar seu negócio, muito importante, teste cada um deles. Como é que eu digo? Até deguste, né? Deguste cada comportamento, veja se realmente aquilo faz sentido na sua vida. Então, eu acho que eu diria isso. Monte um negócio, seja ele pequeno, mas tente se arriscar degustando os 10 comportamentos. Fantástico. Marcelo. A minha dica já é mais metafórica. Tá? Eu diria que no empreendedorismo, para o cara obter sucesso, conseguir chegar a algum lugar, ele tem que, é como o esporte. Será que você consegue chegar na academia no primeiro dia e levantar o maior peso? Será que você consegue chegar num campo de futebol e correr os 90 minutos? Não, cara, tudo é preparação. Isso leva tempo. Então a dica é que você entenda que as coisas levam tempo, você precisa aprender, que você precisa se qualificar, que você vai cair pra caramba. Então, meu amigo, fique feliz quando cair, porque o resultado que espera é essa queda. E você só precisa levantar e seguir, porque se você ficar no chão, aí sim você perdeu o jogo, né? Então você precisa continuar. E a história de empreender, eu acho que vai muito nessa história de resiliência, de buscar, de aprender. Você não vai saber fazendo, você não vai fazer. A possibilidade de você quebrar no seu primeiro negócio é muito grande. Mesmo que esse primeiro negócio ainda seja o último, ele pode ter quebrado para você, ninguém sabe, ele continua lá arrastando porque tua mãe deu dinheiro, porque teu tio lhe emprestou, mas você quebrou, cara. Você tem que aceitar quando você quebrar. Quando você quebrar é porque você perdeu, você errou em algo. Você só precisa levantar, aprender e não errar de novo. Então eu diria assim, para o cara que vai errar, você vai errar, fica tranquilo, vai suave, continua, busca ajuda. Para quem não tem uma visão empreendedora, o primeiro contato, o Empretec, ele abre os olhos de todo mundo. E tenho certeza que é um investimento, tá, pessoal? De R$1.000, mais ou menos, nessa faixa. Isso. Mas você vai ter uma pós-graduação de administração, uma imersão em uma semana que muitos empresários deixam de participar, porque eu já botei lá dentro mais de 70 pessoas para fazer. Então, para eu ter sociedade, eu preciso que faça o Empretec, para ele, no mínimo, ter uma base do que eu tenho. Assim. Exatamente, isso o próprio curso ele orienta, né? E eu vim entender isso depois. Falei, poxa, ele sabe o que eu estou falando. Tanto que o Lucas está aqui, a gente está conversando a mesma coisa. Vocês estão aqui, a gente está conversando a mesma coisa. Porque o assunto são os mesmos 10 comportamentos. Então, conselho que eu dou, orientação que eu dou, dica que eu dou, foca nos 10 comportamentos. Quando errar, olha para eles 10, veja onde você errou e busca ajuda. Que aí você vai encontrar alguém para ajudar. E o meu erro, tá, pessoal, do início e final do PEST sempre foi planejamento e monitoramento sistemático, é o que a rede me ajudou hoje aqui. Eu precisei procurar ajuda, isso levou cerca de 13 anos. E é por isso que eu sou fã de vocês, tá? Agradeço de verdade. Sei que vocês já ajudaram muita gente. Vou indicar vocês para todo mundo, porque vocês salvaram minha vida no sentido metafórico da coisa e me permitiu salvar a vida de outras pessoas, também no sentido metafórico. E o meu maior ganho em todo esse processo foi a mãe de um associado nosso que me procurou, fez questão de me procurar para conversar, dizendo que eu mudei a vida do filho dela. Que eu mudei, que ele é outra pessoa depois de estar na empresa, porque lá a gente descolou ele e deu oportunidade a ele, deu autonomia a ele. E dentro de mim eu chorei. Eu sou difícil de chorar, mas dentro de mim isso amoleceu. E assim, eu tenho gratidão, tanto que estou contando isso aqui agora. Porque, na verdade, foi o maior pagamento que eu tive, tá? Essa história da gente ensinar. Então, assim, vocês estão no meio da rua, encontrar alguém que lhe ensine, cole neles, tem capacidade de ensinar, ajude as pessoas, porque o universo vai dar de volta. Fantástico, Marcelo. Moisés. A gente fica feliz, né? Já encerrando aqui também, Léo, pelo episódio de ter se realizado, né? Sim. Esse projeto já vem de um bom tempo que a gente vem pensando. E esse primeiro episódio está se realizando aqui. E é fruto de uma mentalidade empreendedora que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, né? De alguns anos, né, Léo?
e que agora a gente começou a enxergar que nós precisamos ficar com Exponenciais, conhecimento não né? somente para nós, né? Apesar de sabermos pouco ainda, mas no momento que a gente ensina, a gente aprende. Então, esse episódio, essa proposta do Redcast é justamente de levar um pouco de conhecimento para empreendedores como nós, como vocês, que estão aí nesse desafio diário, nessa labuta diária do empreendedorismo. E a gente fica muito feliz de estar cumprindo esse propósito, que é de ajudar essas empresas, né? E tem tudo a ver, né, Marcelo? Acho que você está aqui, o Redcast ele foi criado para fazer o que você faz com seus associados, né? Que é acelerar esse processo de crescimento. Então, assim, muitos dos acertos que nós temos hoje na rede consultoria, né? A gente passou por esse processo de expansão, tá com a operação nacional. E muita gente chega e diz, poxa, Léo, como é que você fez? Como é que vocês fizeram? Tal. Mas isso não começou aqui. 11 anos de história, né? E, poxa, se talvez a gente tivesse acesso a conteúdos como este lá atrás, afinal de contas, a gente está falando aqui de anos e anos de experiência profissional de vocês, então eu já queria, Marcelo e Lucas, agradecer demais a vocês, tá, pela disponibilidade, por topar. Marcelo topou de imediato, assim, sabe? Ele não deixou nem eu falar. Eu tava na hora no carro, viu? Ele não deixou nem eu falar a pauta, mas disse, claro que eu vou, e assim, cara, e eu já imaginaria que você ia falar isso, e fiquei feliz de verdade, Marcelo. Pela presença de vocês aqui, obrigado. Sejam bem-vindos sempre, tá? Então, essa bancada vai estar sempre à disposição da Perita Engenharia. Foi um cliente que se transformou em parceiro, amigo, né? E é muito bom, de verdade, escutar, ver vocês crescendo da forma que estão crescendo. É muito bom ver que esse propósito é real para vocês, né? Que, de fato, esse conhecimento está sendo transmitido aos demais. Então, queria agradecer de coração a vocês por estar aqui, né, por dedicarem uma parte do tempo. Eu sei como é corrida. Às vezes, Marcelo, preciso sentar com você, a gente terá uma dificuldade ali de achar a agenda, mas assim, você parou sua agenda, né, e atendeu prontamente. Muito obrigado de coração. Tenho certeza que você está ajudando, né? Vocês estão ajudando, você e o Lucas, Moisés também, a fazer com que esses empreendedores aprendam e aprendam rápido para que possam crescer da forma correta, da forma ajustada, de uma forma saudável. Nosso muito obrigado. Valeu, Léo. Agradeço demais aí a participação, Moisés também, mas tenha certeza, cara, eu acho que a gente vai ter um segundo podcast onde vai ver que esse momento aqui vai ter gerado frutos para todos nós. Com certeza. Porque é de disseminar e de dar conhecimento que a gente aprende e ele volta, né? Obrigado. Onde é que a gente encontra, Marcelo, os dados da Perita Engenharia pra gente falar pra audiência? Fala aí no Instagram. @peritaeng. Tá? A gente vai começar a movimentar um Instagram no próximo semestre. A gente não dá conta das demandas que a gente tem operacionais administrativas. Então a ideia do Instagram é um funil que só vai poder ser lançado assim com efetividade graças à própria rede, que agora a gente tem um processo. Então se a gente atenderia X clientes, hoje a gente pode atender 10X clientes, e aí a gente vai possibilitar abrir esse contato na rede social. Mas segue lá, Perita Eng, tem muito conteúdo orgânico. Vou botar esse Instagram para rodar agora. Então agradeço também a oportunidade aí de estar aqui nesse podcast aqui conversando com vocês, não só contando nossa história, né, mas ajudando aqui esses empreendedores que estão assistindo o canal de vocês. E as portas estão abertas também lá conosco, que precisar a gente está disponível. E obrigado, né, pelo que vocês fizeram por a gente. Não tem preço, não. Só agradecer. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Moisés. Você, empreendedor, minha dica é não perde o próximo episódio, né? Logo, logo vai estar saindo aí nas nossas plataformas, no nosso canal no YouTube. Então não perde cada um desses episódios. Eu tenho certeza que esse projeto vai fazer a diferença na vida da sua empresa. Para isso que ele foi criado. Obrigado, senhores, mais uma vez. Valeu.